Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulinhas. Vou continuar com o caderno pedagógico, aquele caderninho azul, né? Tem português, matemática, história, geografia, ciências. Como nós não terminamos ainda o caderno, então vamos dar continuidade, porque os textos são legais, são interessantes e tem muita coisa boa ali para nós aprendermos também, tá? Bom, vai lá no seu caderno pedagógico e abra na página 58. Na aula passada, nós falamos sobre um conto, né? A última coisa que nós vimos foi um conto, A Moça Tecelã, e nós vimos quanta poesia tinha naquele conto. Como assim, professora? Tinha poesia no conto? É poesia, não é poesia? Conto, não é conto? Não. Nessa aula nós vamos ver que nós podemos ter poesia não só num poema. Poema é aquilo que eu estou vendo escrito. É a parte escrita. É a construção do texto em forma de versos. Poesia é a inspiração. Então, eu posso ter poesia em vários gêneros textuais. Posso ter poesia num conto, posso ter poesia numa propaganda, posso ter uma poesia numa tirinha, poesia numa história em quadrinhos, porque poesia é a inspiração. Então, nós vamos ver agora quanta beleza e poesia também existem nos contos, nos poemas e também nessa história em quadrinhos. Vamos lá? Olha essa tirinha aqui. Vou aumentar aqui para você ver. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? Eles param, olham, né? Estão observando as estrelas. E aí, uma delas responde, assim, um dos personagens responde, o início de outro. O que os personagens dessa tirinha estão fazendo, galerinha? Bom, eles estão, na tirinha, eles estão conversando enquanto eles observam o céu, né? E esse texto ele é cheio de poesia. Cheio de poesia. Tá? Então, onde eles estão sentados, no lugar da natureza, observando as estrelas. É tão gostoso a gente estar assim em contato com a natureza, é tão difícil a gente parar para fazer essas observações, né? Então vamos lá, na número 2. No primeiro quadrinho da tira, um personagem pergunta: o que você acha que vai acontecer depois do fim do mundo? Qual é o significado do termo destacado? O que você acha? Quando ele diz acha, é o que você imagina. Eu não sei o que vai acontecer, né? Que vai acontecer depois do fim do mundo. Vai depender de como você vai imaginar. Então, o significado aí do acha é imaginar. Beleza? E aí, como eu disse para vocês, vem uma definição muito interessante de poesia. Eu adoro poesia, gente. A minha vida é poesia. O que é poesia? Poesia é um termo que vem do grego. Haverá sempre poesia, criando ou fazendo coisas. Somos dominados pelo sentimento do belo. Toda vez que a gente tem um sentimento de beleza, toda vez que a gente se comove ao estar no lugar, quando a gente se comove ao estar com pessoas, né? A poesia, ela pode estar nos lugares, a poesia pode estar nos objetos, a poesia pode estar nas pessoas. Ela não está só no poema. Tem poesia na paisagem. Poesia na pintura, numa foto, numa dança, num gesto, num conto. Tudo isso pode estar carregado de poesia. A nossa vida também é marcada por poesia. Vamos lá. Aqui a gente está observando duas fotos. A primeira foto aqui, maravilhosa, é a foto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Olhando essa imagem aqui, galerinha, é pura poesia. Poesia encanta o nosso olhar e nos desperta pelos sentimentos. Olha essa outra foto aqui. Árvores de Paquetá. Olha só que coisa maravilhosa, que saudade que eu tô de Paquetá. Tudo isso tem poesia. Esses lugares têm poesia. Vamos mais uma tirinha. A ideia é fazer um cartaz do maior tamanho imaginável e pendurar na beira do mundo com os dizeres: precisa-se de pessoas legais. A vaga é sem remuneração, acertei? Bom, mais poesia, né, gente?
Nós precisamos de pessoas legais. Bom, esse texto é uma tirinha. Mas na tirinha, né, o personagem aqui, né, o caracolzinho aqui, ele tá querendo fazer um cartaz. Professora, o que é um cartaz? Um cartaz é o tipo de texto que tem como objetivo transmitir uma mensagem. Normalmente, quando a gente quer fazer uma propaganda publicitária, né, um texto de propaganda, a gente usa um cartaz. E aí a gente vê pelas ruas. Os cartazes, eles têm como objetivo, eles podem nos instruir, ou seja, dar instruções, né, ensinamentos. Os cartazes podem nos persuadir, ou seja, nos convencer a adquirir algo, a fazer algo ou a não fazer. Os cartazes também podem ter o objetivo de informar. Eles podem, vamos lá, instruir, persuadir, informar, convencer, conscientizar a gente, sensibilizar. Quando a gente vê um outdoor, por exemplo, não deixa de ser um cartaz. Quando a gente quer dar um aviso, transmitir uma mensagem, a fim de transmitir uma informação, né? Para convencer, conscientizar ou sensibilizar. Beleza? O personagem da tirinha acima, ele diz que quer fazer um cartaz do maior tamanho imaginável. O que ele desejava anunciar nesse cartaz, galerinha? Bom, tá aí. Ele desejava anunciar nesse cartaz que o mundo está precisando de pessoas legais. Também acho. Bom, vamos produzir um texto bem legal. E aí, vocês podem ficar à vontade, né? Disponibilizei lá no planejamento o meu e-mail e o meu número de WhatsApp. Vocês vão pensar em como você poderia ajudar o personagem dessa tirinha. Você vai escrever no cartaz, pode ser numa folha de ofício, bem bonito, escreve assim, bem grande assim o nome. Escreva o nome de 3 pessoas e a principal característica que cada uma tenha para ser considerado um ser humano bem legal. Você vai escrever o nome de 3 pessoas e a principal característica que cada uma delas tem para ela ser considerada uma pessoa bem legal, tá? Se você quiser me dizer quem são essas pessoas, você pode escrever numa folha, fotografar e mandar para o meu e-mail a foto, ou fotografar e mandar para o meu número de zap, tá bom? O que para você é ser um ser humano legal? Você vai escrever no cartaz o nome de 3 pessoas e a característica que elas têm que as fazem ser um ser humano legal. As pessoas mais legais que eu conheço e que merecem 5 estrelas, né? Vocês vão colocar aí para mim, vão fotografar e se quiser mandar, vai ser muito bem-vindo, né? Eu adoro ver o que vocês fazem. Vamos lá na nossa curiosidade de hoje. Você sabe qual é o ponto mais alto do Rio de Janeiro? O Pico da Pedra Branca, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é o ponto mais alto da nossa cidade. Vamos lá. No primeiro bimestre, nós estudamos que o anúncio publicitário, ele é um gênero textual que vende uma ideia, a marca de um produto ou o nome de uma empresa. Divulgar ao público uma mensagem requer um cuidado com a linguagem, ou seja, se você vai fazer uma propaganda, você tem que pensar em tudo, em como você vai fazer essa propaganda, qual é o público que você vai alcançar. É um público infantil, né? É uma propaganda voltada para mulheres? É uma propaganda voltada para idosos? Nós temos que saber quem é a clientela, quem é o público, né? A quem vai se dirigir esse anúncio, essa propaganda. E a gente encontra anúncios publicitários em todos os lugares. Gente, a publicidade está cada vez mais criativa. Vamos ver aqui alguns, são bem interessantes. Olha aqui essa propaganda aqui, ó, da Hortifruti. A Hortifruti fez aqui uma propaganda. É o Chuchurek, de tão distante para a Hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Então, olha só, a Hortifruti está fazendo sua propaganda. E está fazendo referência a um filme muito conhecido. Que filme é esse? Muito bem, o Shrek. A gente viu lá passada também que quando um texto fala de outro texto, o nome disso é intertextualidade. Quando eu faço um texto, que nesse caso é uma propaganda, e utilizo materiais, recursos, personagens, ideias de outros lugares, de outros textos, é uma intertextualidade. Então, essa propaganda é bem criativa, aqui, ó, o Chuchu tá vestido de Shrek.
Quem é o locutor e o interlocutor desse anúncio? O locutor é a pessoa que está vendendo a ideia, né? Que está falando com o público. O locutor é a empresa. E o interlocutor, a pessoa a quem se dirige o texto, é o público em geral, né? Somos nós. Você conhece algum filme que se pareça com a mensagem escrita Chuchurek, de tão distante para o hortifruti, que aparece no anúncio publicitário? Sim, gente, acabei de falar. É uma referência ao filme Shrek, né? É um filme bastante conhecido, a gente lembra logo, né? Pela roupa do chuchu, pelo tamanho, a cor da letra e pela frase de tão distante, porque não deixa de ser um conto de fadas. Quando a gente faz uma recriação dessa, que é uma intertextualidade, quando a gente faz esse tipo de texto recriando, né? É uma paródia. Eu estou parodiando. Esse humor aí, né? Porque é uma propaganda que causa humor, tem uma dose de humor. Quando eu tenho uma propaganda com uma dose de humor assim, fazendo referência a uma obra, alguma frase, eu tenho uma paródia, né? A gente vê muito na música também. A persuasão é uma das características da linguagem da propaganda. Toda propaganda tem o objetivo de persuadir, ou seja, de convencer a gente. Ela tenta convencer a gente de alguma coisa, principalmente a comprar produtos, né? Então vamos lá. Olha esse anúncio publicitário aqui. Vai começar o segundo tempo da vacinação infantil. 20 de agosto. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, olha aí. Esse anúncio publicitário ao lado, galerinha, ele tem um valor comercial ou institucional? Né? Vamos comparar esse cartaz sobre vacinação com o de cima? O de cima era vender um produto lá da Hortifruti, né? O chuchu. E aqui embaixo é vender alguma coisa? Vamos pensar. Aqui não. Esse anúncio publicitário, ele está promovendo uma campanha. Tá? Ele é um e-mail, ele é uma propaganda, um anúncio institucional. Ele está fazendo uma propaganda da vacinação, informando a população sobre a vacinação que vai acontecer. Certo? O primeiro cartaz, né, do Shrek, ele procura vender o nome de uma empresa, a Hortifruti, em nome da empresa, e vender seus produtos. O segundo não comercializa produto, ele apenas divulga uma campanha de vacinação. Beleza? Certinho? Então, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Olá, galerinha. Ainda continuando aí a nossa correção e ainda falando de texto publicitário, né? É bom lembrar vocês que normalmente num texto de propaganda nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? E é muito importante que nós analisemos as duas linguagens quando nós formos ler esse texto. Então, olha esse exemplo dessa propaganda aqui. Vou aumentar aqui a tela para você ver. Uma verdadeira obra de arte. O que seria da nossa profissão sem essa escultura da natureza? A belezinha aí é responsável por pelo menos 99% da nossa capacidade criativa. O 1% restante deixamos para aquela esculturazinha ali embaixo. E aí você tá vendo, ó, uma imagem de um cérebro, que é grandão, a imagem de um computador, que é pequenininho. Utilize-o sem moderação. 1º de fevereiro, dia do publicitário. CCA Propaganda. Então, ó, olha só. Viram a propaganda? O cérebro, né? Ele é caracterizado como uma grande obra de arte. Ele é o responsável pela criação publicitária. E não simplesmente uma máquina como o computador. O computador só vai funcionar porque um cérebro trabalha através dele. Então, nós é que damos as informações ao computador. O computador foi inventado por um ser humano que tem um cérebro. Então, o cérebro é a obra de arte. É onde tem a criatividade, onde já as ações são geradas. E é ele que é o mais importante na hora de você ser criativo para fazer uma publicidade, uma propaganda. Beleza? Vamos ver. Número 1. Qual é a finalidade desse anúncio publicitário, galerinha? A finalidade desse anúncio aí é divulgar o dia do publicitário e parabenizá-lo. Divulgar o dia do publicitário e parabenizá-lo.
A que público se destina essa propaganda? Ela se destina aos publicitários, uma homenagem a eles. Olha o número 3. A belezinha aí é responsável por menos 99% da nossa capacidade criativa. E 1% restante deixamos para aquela esculturazinha ali embaixo. Nesses 2 trechos aí, 2 palavras no diminutivo foram destacadas aí, galerinha. A belezinha aí, a belezinha aí é o responsável por pelo menos 99% da nossa capacidade. Circule aquela que apresenta uma certa ironia. Onde é que tem ironia aí? Ele diz aquela esculturazinha, quer dizer, aquele computador ali pequenininho tá sendo irônico, né? Aquela esculturazinha ali tá sendo bem irônico. Porque não serve de nada se não tiver um cérebro por trás trabalhando. Número 4. Utilize-o sem moderação. Esse termo, utilize-o. Olha o pronome aí de novo, galerinha. A quem se refere esse pronome aí sublinhado? Utilize o que sem moderação? O cérebro. Muito bem. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima. Um grande beijinho.